Olá, amigos queridos, bem-vindos a mais um Momentos com SEAC, nosso encontro diário, onde refletimos sobre lições da nossa abençoada doutrina e a cada dia um tema diferente. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a reencarnação. Reencarnação é o retorno do espírito à vida material, em um novo corpo físico. Ela é o principal mecanismo para a evolução espiritual, permitindo que a alma adquira conhecimento, resgate de erros do passado e que ela expanda suas virtudes ao longo de várias vidas. Então, nós estamos aqui, nesse corpo físico, né? Quando nós desencarnamos, o corpo físico acaba, porém o nosso espírito é eterno. E no desencarne, nós voltamos ao nosso verdadeiro lar, né? A eternidade, a pátria espiritual, ao plano superior. E ali nós vamos já nos preparando para uma próxima oportunidade reencarnatória. Porque é através dela, né, dessas reencarnações, que a gente resgata o que o que nós erramos, lá atrás. Nós trazemos conhecimento, nós vamos levar para a próxima encarnação o que nós adquirimos, de conhecimento, não só nessa como em outras vidas, e ali nós vamos adquirindo mais virtudes. Por quê? Porque nós vamos nos melhorando moralmente. E esse processo da reencarnação, ele ocorre, de algumas formas. Então, a reencarnação, ela tem como objetivo as múltiplas existências, que é o progresso, porque ninguém evolui numa única vida. Então, nós tivemos já reencarnamos várias e várias vezes e ainda vamos continuar reencarnando tantas outras vezes. Não sabemos a quantidade, mas enquanto não nos aprimorarmos moralmente, espiritualmente, nós vamos continuar reencarnando, certo? A reencarnação, ela oferece diferentes contextos. Então, nós temos o contexto familiar, que ele vem com duas categorias fundamentais. É a família espiritual, que ela é formada por laços de verdadeira afinidade e simpatia, independentemente da consanguinidade. São almas que caminham juntas por várias encarnações. Então, é uma sintonia, dessas almas, é uma afinidade tão grande que não precisa de sangue, não precisa ter a família biológica. São espíritos reencarnados, são pessoas que nós sentimos que já nos conhecemos de longa data. Pode ser um amigo, pode ser um ente querido, mas não necessariamente de sangue. É aquela coisa, que as pessoas falam, nossa, te conheço de longa data, isso é espiritual. É isso mesmo, E também nós temos a família corporal, que é do grupo biológico ou adotivo, que vai integrar o indivíduo. E essa família corporal serve para forçar a convivência entre espíritos que precisam aprender o respeito e o amor. Ai, Cláudia, então na família espiritual não é um aprendizado? Entre eles, não. Porque isso já existe. Não é só aquele respeito de, olha, vamos respeitar porque é um ser humano, vamos respeitar. Não, esse amor, essa ligação já vem de longe, então isso já existe entre eles, Sendo que na família corporal, nós estamos aqui reunidos justamente dentro do núcleo familiar para aprendermos a respeitar, a amar, a compreender o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos pais, as nossas mães e também sermos compreendidos. E nós temos o contexto também
sociocultural, que são reflexos diretos da evolução moral e espiritual dos indivíduos. E aí entra, né, substituir o egoísmo pela fraternidade, buscar o enriquecimento intelectual, artístico e científico, ter a conciliação entre a fé e a razão, sendo que nesse ponto nós vamos temos a moral como bússola. A desigualdade, compreendendo que a desigualdade é fruto das imperfeições morais. Então, nós temos esses dois contextos da reencarnação. Quando a gente fala aqui do contexto sociocultural, né? Se nós estamos evoluindo, então nós temos o quê? Que nos livrarmos do nosso orgulho, né? E substituirmos, deixarmos de lado também o nosso egoísmo e substituí-lo pela fraternidade, pela caridade. Por isso nós estamos vivendo dentro de uma sociedade, dentro desse clã, dentro desse núcleo. Nós temos que buscar o enriquecimento intelectual. Quanto mais nós estudamos, quanto mais nós aprendemos, uma bagagem maior nós teremos. E essa bagagem, ela fica guardadinha lá dentro, né? Nós falamos aqui, né, do nosso subconsciente, porém ela fica guardadinha, né, no nosso perispírito, que vai se transformar numa próxima reencarnação. Esse é um outro momento, está com o SEAC. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Então, quanto mais conhecimento tivermos, né, mais amigos de luz teremos ao nosso lado também. Isso vai, né, na parte artística, na parte científica. Aqui entra a conciliação, né, entre a fé e a razão. Como nós já falamos em outras lições, a nossa fé, ela deve ser raciocinada. Nós temos que crer, porém nós temos que ter um entendimento e não ir, né, botar uma venda e falar, eu acredito. Não, o porquê que eu acredito. Por que que eu tenho fé? Eu tenho fé por causa disso, disso e disso. Então, eu tenho consciência o porquê da fé. Eu tenho uma razão o porquê termos a fé. É isso que a gente precisa, e não entrar que nem um cachorro louco. Tá? E sempre, entre a fé e a razão, gente, em tudo, e não é só aqui, né? A nossa moral. É a bússola de tudo, é o caminho, é a nossa evolução moral. Se queremos evoluir espiritualmente, nós temos que evoluir moralmente. Aí nós vamos, né, subindo degrau a degrau. E aqui também entra a desigualdade, que todo mundo fala, é um absurdo, é um absurdo. É um absurdo, porém a desigualdade é o fruto das nossas próprias imperfeições morais. Se temos muito, será para que a gente aprenda a praticar a caridade, ajudar ao próximo. E se não temos muito, o porquê será? Será que não tivemos muito e não valorizamos o que tivemos? Será que não esbanjamos demais? Será que não, entre aspas, né? Deixa eu mudar de palavra para não dar uma confusão aqui. Será que não obrigamos muito, né, pessoas a fazerem coisas para nós porque nós tínhamos, né, uma boa condição financeira? Será que nós valorizamos o que tínhamos? Então, nós não sabemos o que fizemos. Então, a nossa parte não
não alta financeiramente, é por nossas imperfeições morais. Não é porque, ai, Deus é injusto, eu vim pobre. Não, não é assim. Porque senão o outro também não viria rico. São as oportunidades, tá, que nós temos no nosso dia a dia, de aprendermos. Quando temos muito, aprender a dividir. E quando temos pouco, aprender a valorizar mesmo aquele pouco. Então, são esses os contextos que moldarão o espírito até que ele atinja a perfeição moral. Aí, nós temos o segundo, né? Nós falamos que são os processos, agora vamos a outro processo. Quando o corpo falece, o espírito retorna ao plano espiritual e irá se preparar para uma nova jornada. Aqui há o envolvimento do perispírito, que é um corpo semimaterial que conecta a alma ao corpo físico, unindo-se molécula a molécula, né, do embrião ao embrião durante a gestação. Então, quando nós desencarnamos, o nosso corpo acaba, porém, o nosso espírito é eterno. Mas entre o nosso corpo e o nosso espírito, nós temos o nosso perispírito. E ele vai ali ficar até uma próxima oportunidade de reencarnação, porque ele vai trazer também todas as nossas características físicas. Então, ele vai se modificar. Tá? É um tema bem interessante também. Né? E o retorno, ele não ocorre por acaso. O nosso retorno à Terra não é, eu despenquei lá do céu. Não, não funciona assim. O planejamento é feito no plano espiritual. Então, o nosso reencarne, ele é sempre organizado no plano espiritual. E ele pode ser de, 3 maneiras. Ele pode ser compulsório, quando esse processo ocorre por necessidade e sem a concordância prévia do espírito. Como assim, Cláudia? Ele é obrigado a reencarnar? Sim, e para o bem dele, porque muitas vezes pelo medo, pela rebeldia, pelo orgulho, por saber que, por achar que não vai dar conta, né, de não cometer os mesmos erros, ele acaba não querendo o reencarne. Mas, sem o reencarne, sem a reencarnação, sem nós retornarmos aqui, nós não vamos ter como evoluir. Nós não evoluímos no plano espiritual, nós evoluímos aqui. Os espíritos que não mais reencarnam, eles já são evoluídos. Nós não. E aqui acontece com aqueles que são muito apegados ao mal ou estão muito endividados. Então, muitas vezes a gente fala, nossa, coitada, aquele bebezinho nasceu, né, com alguma limitação física ou mental, olha, ou, né, ele nasceu com uma doença, né? Ele não vai conseguir fazer as... Gente, não é por acaso. É o modo compulsório desse espírito reencarnar e aprender. Amor. Ele tem que se amar, né? Tem que amar aqueles que cuidam dele. Tem que aprender a respeitar o próprio corpo, a respeitar o próximo. Tem que também, pode ser que muitas vezes aprender a não, né, dar fim à própria vida. Então, às vezes, eles já estão nesse processo já faz um tempo, não conseguem, então Deus permite que eles venham nessa limitação para que consigam ter essa oportunidade de não mais atentarem contra a própria vida, para aprenderem o que é o amor, o que é o respeito e até a caridade. Aí nós temos, né, o planejamento proposto, onde o espírito é consultado, né, ele é auxiliado lá no plano, ele é auxiliado pelo plano espiritual e ele também auxilia, né,
o próprio planejamento é o mais comum. Então o espírito fala, não, eu preciso reencarnar, eu quero reencarnar, e a espiritualidade fala, bom, então pelas quais provas você, né, você fez isso, então você vai, né, vai ter que, vamos passar por tais provas assim. Aí o espírito fala, mas eu também queria tentar parar por essa prova, passar por essa prova, tentar por essa outra, por aquela outra, e assim a espiritualidade, eles, né, nós vamos entrando, nós, a espiritualidade, tudo, nós vamos entrando num consenso, né, para podermos retornar aqui, nunca com um fardo maior do que podemos carregar, mas com as provas necessárias para o nosso progresso, crescimento e evolução espiritual. E nós temos o planejamento livre, né, que ele é escolhido por espíritos missionários e altamente evoluídos, que retornam com o objetivo de ajudar a humanidade. Jesus. Não precisamos mais falar nada a respeito, né, desse planejamento livre. Então, né, para encerrarmos, a reencarnação, ela opera em conjunto com a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Ações geram consequências. Toda ação gera uma consequência. E isso são essas consequências das ações que tivemos, né, que irá explicar as desigualdades, os desafios enfrentados desde o nascimento, tá, até o final da jornada terrestre. Esse é o mecanismo de aprendizado e não de punição divina. Esse tema ele é muito vasto, então nós teríamos muitas coisas a falar, a abordar, né, esses tópicos mais, abranger mais esses tópicos, né? Mas como são os nossos momentos, aos pouquinhos a gente vai, né, estudando, certo? Então era isso, meus queridos. E eu tenho uma oração sobre a reencarnação, e ela diz assim: Senhor Deus, Pai de infinita bondade e justiça, agradeço pela bênção da vida e pela oportunidade bendita da reencarnação. Que cada nova existência seja um passo em direção à luz e ao amor. Concede-me força e discernimento para cumprir as tarefas que me foram confiadas, perdoando os erros do passado e construindo um futuro de paz, que eu possa compreender e abraçar as lições desta jornada com resignação e fé. Que assim seja. E é isso que nós temos que fazer com a nossa reencarnação. Agradecer por essa oportunidade, né? Tentar da melhor maneira possível cumprirmos as nossas provas que nos foram confiadas e pelas quais pedimos. Estou falando, né, da reencarnação proposta, né? E mesmo da compulsória, quando nós aceitamos como somos e o que estamos passando, tudo flui da melhor maneira possível. Então vamos abençoar essa oportunidade que Deus está nos dando. E vamos aos nossos recadinhos de hoje. Os nossos eventos estão lá nas nossas redes sociais, as palestras. Entrem lá e se atualizem em relação ao nosso querido SEAC. Nossas canecas lindas estão à venda, né, lá na nossa casa. Ou se tiverem interesse, encomende pelo Facebook ou pelo Instagram. Tá? Se gostaram, curtam, comentem e compartilhem. A curtida é muito bom, porque ela vai gerar, né, o algoritmo entende como engajamento. Os comentários são muito importantes para nós, para que a gente tenha um retorno de como está sendo acolhido, tá, por vocês esse novo quadro lá do nosso SEAC, né? E compartilhem para que mais pessoas possam, né, ter
um estudo pequenininho que seja, né, porque o tempo também é curtinho, mas que a gente possa juntamente estudar cada vez mais, aprender cada vez mais sobre essa abençoada doutrina espírita. Nos sigam nas redes sociais. Agradeço mais uma vez a oportunidade de aqui estarmos juntos. Nos encontraremos no próximo Momentos com SEAC. Deus e Jesus no comando sempre. Fiquem em paz. Até!